Nesse vídeo eu vou te explicar de forma muito simples por que você não deveria gritar na hora do parto e como conseguir isso, como conseguir ficar calma ao invés de gritar. Essa conversa com certeza vai ser útil para gestantes que querem ter o seu bebê de parto normal, mas querem também ter uma experiência mais positiva, mais calma, mais tranquila. Também vai ser útil para gestantes que ainda estão se decidindo se querem mesmo o parto normal, porque estão acostumadas, né, a ver essas imagens negativas, então ainda estão ponderando se querem. Então, se você se encaixa em qualquer um desses perfis que eu descrevi aqui, com certeza esse vídeo vai te ajudar não só a se sentir mais calma e mais tranquila antes mesmo do parto começar, mas também você vai entender o que você pode fazer na hora do parto para conseguir ficar calma e concentrada e ser uma das poucas mulheres que não gritam na hora do parto. Se você não me conhece, o meu nome é Ângela, eu sou bióloga, trabalho com educação para o parto e a minha missão é ajudar mulheres a se prepararem para o parto normal e alcançarem experiências de parto melhores. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte eu vou explicar por que você não deveria gritar na hora do parto, por que não é normal gritar. E na segunda parte eu vou te explicar o que você pode fazer na prática para conseguir ficar calma e concentrada ao invés de gritar. Então, por que você não deveria gritar no seu parto? Porque o bebê está nascendo. Então, vai ser o primeiro contato, né? O seu parto é um dos primeiros contatos que o bebê vai ter com o mundo exterior. E ser recebido num ambiente de nervosismo, de gritaria, de estresse, não é adequado, né? Porque o bebê dentro de você, ele tá nesse ambiente calmo, ele só ouve ali os barulhos de dentro do seu útero, não tô falando que é silêncio, tá? Se você procurar, você vai saber que na verdade é bem barulhento o que o bebê ouve dentro de você. Mas é um barulho assim constante que ele tá acostumado. Se na hora do parto a mulher fica gritando muito, né, e faz aquele escândalo, o bebê vai ficar assustado, né? Ele vai ouvir tanto quando ele estiver ainda dentro de você, como quando ele nascer, ele vai ser recebido por uma mãe que está gritando. Então não é muito legal, né? O ideal é que o bebê seja recebido por uma mãe calma, tranquila, focada. Também não estou falando que o processo de parto vai ser fácil, né? Que nossa, a mãe vai espirrar e o bebê vai nascer. Também não estou falando isso. Mas o ideal é que ele seja recebido por uma mãe que foi capaz de ficar ali tranquila, que foi capaz de lidar com a experiência de parto, com as sensações que ela estava tendo ali na experiência e que por isso ela está bem para receber o bebê. Além disso, o grito no parto é um sinal de que a sua mente não está gostando daquele processo. É um sinal de que você não está se sentindo bem ali. É um sinal, é como se você quisesse correr dali, fugir dali. Então, quando você grita, a sua mente não está trabalhando junto com o seu corpo. É como se o seu corpo estivesse tentando fazer uma coisa, que é fazer o seu bebê nascer, enquanto a sua mente está tentando fazer outra, que é tirar você dali. Então, o grito sinaliza isso, sinaliza uma mulher que não está bem com a situação. E quando ela não está bem com a situação, isso atrapalha o processo, a fisiologia do processo. Porque muito do que acontece, aliás, tudo, né, que acontece no seu corpo na hora do parto, é comandado pela sua mente, pela sua cabeça. Então, se a sua cabeça não está colaborando, se a sua cabeça acha que aquele momento não é legal, que você não deveria estar ali, ela vai enviar sinais para o seu corpo dizendo, olha, não, esse processo não está legal, vamos parar de parir essa criança, porque eu não gosto disso. Só que o seu corpo está programado, né, para fazer o bebê nascer. Então fica aquela confusão, né, que o seu corpo quer fazer o bebê nascer, mas a sua mente não quer, enfim. O grito sinaliza essa falta de sintonia entre o que acontece na sua mente e o que está acontecendo no seu corpo. Outra razão pela qual você não deveria gritar é que o grito é um sinal de estresse e quando você está estressado, o seu corpo produz e libera hormônios do estresse. E os hormônios do estresse não ajudam o processo de parto a progredir de forma natural e fisiológica. Tem várias coisas que os hormônios do estresse fazem no seu corpo que atrapalham o parto. Por exemplo, os hormônios do estresse aumentam a sua sensibilidade à dor. E é claro que o parto já sendo um momento muito intenso, se você ficar ainda mais sensível ao que você está sentindo, não vai ser bom, não vai ajudar o processo. Além disso, os hormônios do estresse bloqueiam a atividade
da ocitocina, que é um outro hormônio produzido no seu cérebro e que faz o parto acontecer, faz o seu útero contrair. Então, quando você está gritando e tem hormônios do estresse circulando ali na sua corrente sanguínea, esses hormônios vão atrapalhar a atividade da ocitocina e por isso o seu útero não vai contrair de forma adequada, de forma eficiente. E se o seu útero não contrai de forma eficiente, o seu parto vai ser mais longo, vai ser mais difícil. De novo, então, você tem ali a ocitocina sendo produzida no seu cérebro, tentando fazer o seu útero contrair para o bebê nascer, e você tem os hormônios do estresse ali, porque você está gritando, falando que não é um bom momento para o bebê nascer, que você não quer que aquilo aconteça. Além disso, quando você grita na hora do parto, você está gastando energia, desviando energia para algo que, de novo, não ajuda o processo a acontecer. Então, gritar é um gasto de energia grande, né? Você tensiona o seu corpo, né? Principalmente o seu rosto quando você grita, você desperdiça energia ali gritando. E essa energia poderia estar sendo usada para ajudar o seu corpo. Essa energia poderia estar sendo canalizada para ajudar o bebê a nascer e não atrapalhar. Então, gritar na hora do parto é um gasto energético não só desnecessário, mas que também atrapalha. Agora, pensa na natureza, como que são os partos das outras fêmeas de mamíferos, né? Você provavelmente já viu uma gatinha, uma cachorra dando à luz e você viu que ela estava bem quietinha, que ela estava bem calma, tranquila, que ela não estava gritando. Por quê? Porque na natureza, se uma fêmea dando à luz faz muito barulho, chama a atenção, isso não é bom para o processo, porque isso vai atrair a atenção de predadores neste momento de vulnerabilidade. Então, quando a fêmea está dando à luz, ela está vulnerável. O corpo dela está concentrando toda a energia para o filhote nascer. E na natureza, muitas vezes são vários filhotes, né, que precisam nascer. Então, o corpo dela está ali usando toda a energia que ele pode para fazer todos aqueles filhotes nascer no menor tempo possível. Então, a fêmea fica vulnerável quando ela está dando à luz. E além disso, quando os filhotes nascem, eles também são muito vulneráveis, né? Então, para a natureza, não é interessante que essa fêmea dando à luz chame a atenção de predadores, não só porque ela está vulnerável, mas também porque os filhotes que estão prestes a nascer, que estão nascendo, são ainda mais vulneráveis. Então, biologicamente falando, o parto não foi feito para ser esse processo de gritaria, de nervosismo, de estresse. Muito pelo contrário, ele está desenhado biologicamente para ser um momento, um evento de calma e tranquilidade e de discrição. E por que na espécie humana é diferente? Por que na natureza as fêmeas estão tão quietinhas e tranquilas dando à luz e toda vez que a gente assiste um filme ou uma novela que tem uma mulher em trabalho de parto, é aquela gritaria, né? Aquele nervosismo que você provavelmente sabe. Tem algumas razões por trás disso. E uma delas não é que o parto é diferente na espécie humana, biologicamente falando. Uma das razões é que a nossa mente, né, a parte racional do nosso cérebro gosta de coisas dramáticas, né? Gosta de coisas negativas. Então, quem produz filmes e novelas, sabendo disso, claro que vai colocar ali uma mulher gritando na hora do parto, porque sabe que isso chama a atenção. Então, essa mesma coisa que na natureza não é interessante, né, chamar a atenção, para quem produz os filmes, as novelas e as séries, isso é o mais importante, chamar a atenção das pessoas. Então é claro que eles vão colocar as mulheres lá nervosas e gritando, porque as pessoas se sentem atraídas por essa imagem. E por que a gente se sente atraída por essa imagem negativa da mulher gritando? Porque a nossa mente está o tempo inteiro tentando buscar coisas negativas para evitar aquilo. A nossa mente está o tempo inteiro estudando o ambiente, estudando situações de perigo para te proteger daquelas situações. A sua mente gosta de saber de coisas erradas, gosta de saber de situações perigosas para te ajudar a não entrar naquela situação perigosa. Então é uma forma que a nossa mente está estruturada para funcionar, que acaba sendo um pouco desvantajosa nesse caso específico do parto. Porque se a sua mente gosta de ver imagens negativas de parto, gosta de ver as mulheres gritando, por causa disso a sua mente acha que o parto é assim, que o parto é esse momento de muito sofrimento, de muito estresse, de muita dificuldade. A sua mente guarda essa imagem e quando você entra em trabalho de parto,
a sua mente vai falar para você, olha, chegou aquele momento que é muito difícil, que é horrível e que as mulheres gritam, agora você tá nesse momento. E aí você se sente desconfortável, claro, você pensa, não, eu não quero estar aqui, porque a sua mente acha que aquele é um momento difícil, complicado, porque a sua mente viu em todos esses filmes, em todas essas séries. Quando na verdade, na natureza, não é para ser assim. Seu corpo não está programado para funcionar desse jeito. Então, a única coisa que é diferente na espécie humana em relação às outras espécies de mamíferos é o nosso cérebro. Então, só o nosso cérebro tem uma parte racional, que não é a parte que cuida do parto. A parte do nosso cérebro que comanda o parto é a parte primitiva, a mesma parte do cérebro que os outros animais têm. Tudo que você precisa para o seu corpo fazer o seu bebê nascer está na parte primitiva do seu cérebro. A parte racional é uma camada extra, né, que nós humanos temos, e essa camada extra ela não comanda o parto, mas ela influencia como você se sente. Ela influencia o que você acha daquele processo. Ela influencia como você vai se comportar quando aquele processo estiver acontecendo. E como as outras fêmeas não têm uma parte racional, elas não pensam na hora do parto delas se elas deveriam estar ali, se elas não deveriam, se elas deveriam fazer isso ou aquilo, se elas deveriam gritar ou não, se aquilo é ruim ou bom. Elas apenas sentem o que elas têm que fazer instintivamente. São os instintos delas que fazem ela se comportar dessa forma. Ângela, então você está dizendo que então não pode gritar na hora do parto? Poder pode. Tanto é que a gente está vendo aí um monte de mulher gritando. Mas eu quero que você entenda que não é a forma como está programado para acontecer. Que na natureza, gritar na hora do parto não é algo interessante. Não é algo bom, biologicamente falando. E agora vamos para a segunda parte do vídeo, onde eu vou te explicar alguns passos que você pode seguir para se preparar para conseguir ficar calma e concentrada na hora do parto, ao invés de gritar. E o primeiro passo é entender isso que eu acabei de explicar aqui no início do vídeo. É entender que na natureza os partos estão programados para serem um evento de calma e tranquilidade. Entender isso, internalizar isso, vai ajudar a parte racional do seu cérebro, quando o seu parto estiver acontecendo, a não atrapalhar, a não querer fazer uma coisa que a parte racional acha que tem que fazer. Então, muitas vezes as mulheres gritam na hora do parto porque elas acham que elas têm que gritar, porque elas viram todas aquelas outras mulheres gritando. Então, a parte racional vai lá e fala, então agora é a hora que você grita. E por isso que entender que não, que na verdade, na natureza não é assim que tem que acontecer, já é um passo muito grande na direção de um parto onde você fica calma, onde você fica tranquila, porque você sabe que biologicamente está programado para acontecer desse jeito. Então, entender que o grito na hora do parto ele é um desvio à regra, ele não é a regra. Outra coisa que você pode fazer na hora do parto para te ajudar a ficar calma e concentrada e não gritar é manter uma postura de curiosidade em relação ao que você está sentindo e em relação ao que está acontecendo no seu corpo. Então, o seu parto vai ser uma oportunidade para você vivenciar esse processo do seu corpo fazer o seu bebê nascer. Então, durante a gestação, ali durante os 9 meses, o seu corpo foi capaz de produzir um ser humano dentro de você. E o parto é esse momento onde o seu corpo é capaz de fazer esse ser humano nascer. E você vai ter essa oportunidade de sentir isso, de sentir como que o seu corpo faz para fazer um humano nascer, para fazer o seu bebê nascer. E quando você adota uma postura de curiosidade, ao invés de adotar uma postura de medo e de repelir o que está acontecendo, você consegue ficar mais calma e concentrada, porque você está ali prestando atenção, sentindo. E a gente ouve tanto, né? Ai, que o parto dói muito. E por causa disso, muitas mulheres nem prestam atenção no que elas realmente estão sentindo. É como se elas tivessem sido ensinadas, além de que tem que gritar, de que o parto dói muito. Então, ali na hora do parto, elas só conseguem sentir dor, porque foi tudo que elas aprenderam sobre o processo. Então, eu quero fazer um convite para você de adotar essa postura de curiosidade e de prestar atenção no que seu corpo está fazendo e de quais são as sensações que realmente estão sendo geradas. A gente ouve essa história aí de que a sensação do parto é de 20 ossos quebrando. Eu já passei por 2 partos normais e eu posso falar para você que não é nunca tive 20 ossos quebrando de uma vez no meu corpo, mas eu acho que não é
parecido com a sensação do parto normal. Isso faz parte, mais uma vez, daquilo que chama a atenção, né? As pessoas querem chamar a atenção, querem ter a sua atenção, então elas falam uma coisa muito negativa para ter a atenção da pessoa. Então, ao invés de você ficar gritando na hora do parto, pare, feche os seus olhos, relaxe o seu corpo e tente sentir como que é a contração, né? Como são as contrações. O que você sente durante uma contração? Você sente pressão misturado com formigamento, com a sua barriga ficando mais dura, com uma cólica nessa parte específica aqui do pé da barriga, com um desconforto que irradia para suas costas, enfim, a gente ouve aí, né, as pessoas falando, ai, eu senti assim, eu senti assado, é assim ou é assado, mas permita-se você sentir o seu parto. Como que é aquela sensação da contração? E fazendo isso, com certeza você vai conseguir ficar mais calma, você vai ficar mais concentrada, porque você vai ver que não tem razão para gritar. Até porque você já aprendeu no passo anterior que não só não tem razão para gritar, como não é assim que está programado para acontecer na natureza. Não é assim que o processo está biologicamente programado para acontecer. Outra coisa que vai te ajudar a não gritar na hora do parto é saber o que esperar. Então, apesar da parte racional não ter essa função de controlar o processo, ela vai sim influenciar. Então, apesar de que você não precisaria saber o que está acontecendo no seu corpo e como aquelas sensações são geradas, né? As outras fêmeas não sabem de nada disso, mas como você tem a sua parte racional que vai estar fazendo algo ali na hora, é interessante que você saiba mais ou menos o que esperar, né? Que a parte racional do seu cérebro saiba mais ou menos o que esperar, saiba quanto tempo mais ou menos é normal que um parto dure, saiba mais ou menos como que são as sensações, saiba que o normal é que as sensações que você sente vão aumentando com o passar do tempo, que à medida que o seu parto vai progredindo, que o processo vai evoluindo, as sensações vão aumentando, vão ficando mais intensas e que isso é normal. Quando o seu útero empurra o bebê para ele atravessar o canal do parto, você também vai sentir ali os tecidos esticando, a sua pelvis se abrindo para o bebê nascer. Então, você saber disso antes do processo e durante o processo, né, quando você estiver vivendo ele, também vai te ajudar a se manter calma, tranquila e evitar ficar gritando, porque você entende o que está acontecendo, você sabe que aquilo é normal, que não tem por que você gritar, e que se você gritar, na verdade, você vai atrapalhar de novo. Já falei isso muitas vezes, né? E outra coisa muito importante que vai te ajudar a ficar calma e não gritar na hora do parto é respirar de forma consciente e profunda durante as contrações. Veja como que vai estar o seu foco na hora do parto se você fizer isso. Você vai estar concentrada, prestando atenção ali no seu corpo, observando as sensações que o seu corpo está gerando e você vai estar respirando de forma consciente, respirando de forma controlada. Então a sua mente vai estar tão focada nessas funções que não vai sobrar tempo, que não vai sobrar energia para ficar gritando, porque você está ali concentrada no funcionamento do seu corpo, nas sensações e na sua respiração. E tem também o fato de que quando você respira assim, né, de forma adequada, você ativa o seu sistema parasimpático, que é um grupo de nervos que a gente tem no nosso corpo que, quando ativados, deixam a gente calma, relaxada. Quanto mais ativados estão esses nervos, né, do sistema parasimpático, mais calma e mais tranquila você se sente. E quando você respira de forma consciente e controlada, você ativa esse sistema e, consequentemente, você fica mais calma e tranquila e evita a gritaria. Tudo isso que eu expliquei para você aqui nesse vídeo faz parte da abordagem que eu uso como bióloga para ajudar mulheres a se prepararem para o parto. E eu me baseei nessa abordagem para criar um programa específico de preparação para o parto, que se você quiser conhecer, o link vai estar na descrição desse vídeo. Lembrando que quem quiser acessar o programa agora, no mês de outubro, tem um código promocional que eu vou deixar aqui na tela desse vídeo, que vale até o dia 31. Então, se você está assistindo esse vídeo antes do dia 31 de outubro, corre lá que ainda dá tempo de usar esse código. Agora me conta aqui nos comentários desse vídeo o que você achou, o que você acha desse assunto e se você acha que é realmente possível passar pela experiência de parto sem gritar. Bom, eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho e eu vejo você no próximo vídeo.